Olá pessoal, bem-vindos de volta. Vamos entender hoje sobre a estrutura dos indicadores. Tudo bem? Vamos lá? Como é a estrutura dos indicadores? Ela precisa ter alguns requisitos básicos. Algumas empresas chamam a estrutura de DNA. É o DNA do indicador. É aquilo que o compõe, né? Vamos entender então um pouco dessa composição. Nós temos aqui o tipo de indicação da meta, temos o tipo de acumulado, a unidade de medida, a fórmula de cálculo, a composição, os expurgos, se existir, o tipo de indicador e a frequência de medição. Vamos olhar cada um, tá? Fiquem tranquilos, é muito fácil aprender isso aqui. O tipo de indicação. Vocês entendem que, por ser um valor numérico, geralmente, a meta pode ser quanto maior, melhor, ou quanto menor, melhor. Então, nós temos dois sentidos, tá? Quanto maior, melhor, ou quanto menor, melhor. Ok? Um outro ponto. Por exemplo, o indicador de custos que nós vimos na aula passada, ele é um indicador quanto menor, melhor. Quanto menor as despesas que eu tenho, os custos, melhor. Então, quanto menor, melhor. Por exemplo, um indicador do setor de TI. O índice de atendimento a chamados no prazo. Eu tenho uma meta ali de 97%. Vocês acham que a meta é quanto menor, melhor ou quanto maior, melhor? Bom, se eu tenho que atender chamados e quanto mais rápido eu atender os chamados for melhor, então eu entendo que é quanto maior, melhor. Se eu tenho uma meta de 97%, eu tenho que buscar fazer mais, ou 97% ou mais que isso, né? Então é maior, melhor. Não pode ser menor. Não posso atender muitos chamados fora do prazo, né? Porque senão meu setor não vai estar rodando bem. Entende? Ok? Vamos para o próximo. Tipo de acumulado. Mês a mês, quando é feita a medição dos resultados, nós temos ali que medir também um acumulado desse indicador. Como é que ele está indo no geral? Né? Não só mês a mês, mas como ele está indo no geral. Depois de, por exemplo, 3, 4, 5 meses, como é que ele está indo? Qual é o desempenho dele no geral? Nós temos alguns tipos de acumulado para medir isso. É a soma do resultado mensal, que ele vai somando mês a mês. Nós temos a média do mensal, ele faz uma média de todos os meses. E nós temos o último resultado. Existem indicadores que não precisa fazer nem soma nem média. É simplesmente o último resultado lançado que é válido como o resultado aí geral do indicador. Tá? E aí nós vamos ver isso um pouquinho também. Por exemplo, o indicador de OPEX, de custos, já que nós estamos falando tanto dele, né? O que é que vocês acham? Quando eu falo tipo de acumulado, tanto vale para o resultado quanto para a meta. Os dois têm que seguir o mesmo sentido, tá? Por exemplo, quando eu falo de acumulado para OPEX, para custo, eu tenho que ter a soma do mensal. Eu tenho que somar mês a mês ali para saber quanto foi meu custo total do meu setor no final do ano. Vocês concordam? A meta também tem que ser somada para que no final do ano eu consiga comparar qual foi a minha meta total e qual foi o meu resultado total. Ok? E aí eu vou ter, aí, de forma geral, como foi o meu desempenho. A média do mensal. Esse tipo de acumulado pode servir para aquele indicador de TI, de atendimento de chamados no prazo. Por exemplo, eu tenho que fazer 97% todos os meses de janeiro a dezembro. Todos os meses eu tenho que fazer no mínimo 97%, porque quanto maior, melhor. Só que não dá para acumular 97%, 97%, 97%, se eu só posso chegar a 100%. Então, eu faço a média dos resultados e da meta para saber em que nível eu estou. Tá? Ok? Por exemplo, se eu tenho resultados até de janeiro a maio, 5 meses, eu tenho que comparar com a média também de janeiro a maio. Tá? Eu não tenho que comparar com a média da meta de janeiro a dezembro. Eu tenho que comparar com a média da meta de janeiro a maio. Resultado de janeiro a maio, média de janeiro a maio, meta de janeiro a maio, média de janeiro a maio. É isso que eu tenho que comparar, ok? A unidade de medida do indicador. É isso mesmo, unidade de medida, como nós aprendemos na escola.
Pode ser em milhões, pode ser em reais, pode ser em percentual, em volume, em quantidade, em horas, em comprimento, em peso. Então, o indicador pode ser medido de diversas formas. E a unidade de medida dele é que vai direcionar aí o nosso entendimento, tá? Fórmula de cálculo ou métrica do indicador. Muitos chamam de métrica, né? Outros chamam de fórmula de cálculo. A fórmula de cálculo é a equação matemática que vai chegar no meu resultado, tá? Um exemplo é numerador dividido pelo denominador vezes 100, ok? Por exemplo, no indicador de custos, de OPEX, eu tenho simplesmente uma soma. Então, a fórmula de cálculo é a soma, né, dos custos do mês. Só isso. É só a soma de todos os custos. Então, só vai ter soma dos custos do mês, daquele setor. Já o indicador de atendimento de chamados no prazo, eu posso ter o seguinte. O numerador será o total de chamados atendidos dentro do prazo, ok? Dividido pelo denominador. O que é o denominador? É o total de chamados dentro e fora do prazo. Então, eu tenho o total de chamados atendidos dentro do prazo, dividido pelo total de chamados geral, dentro e fora do prazo, vezes 100. Isso vai me dar um percentual. Entende? É uma métrica. Então, todo indicador precisa ter uma fórmula de cálculo para medir o resultado. Ok? Tranquilo? Todo indicador precisa ter a composição bem descrita. O escopo do indicador, aquilo que compõe esse indicador. Precisa estar bem claro ali tudo que compõe o indicador. Se vai aceitar chamados dentro do prazo, se não vai aceitar, se dentro dos custos vai aceitar custos trabalhistas, se vai aceitar custos indiretos, custos diretos, se vai aceitar qualquer outro tipo, né, de composição, qualquer tipo de composição, tudo aquilo que compõe o indicador tem que estar ali dentro da composição para ficar bem claro e para que a regra do jogo seja cumprida, ok? Um outro ponto é expurgos. Se o indicador tem expurgos, o que é que nós vamos tirar? É qualquer característica ali daquele processo que não pode entrar no resultado no meu indicador, que tem que ser expurgado, tem que ser tirado. Por exemplo, o indicador de custos, eu posso não querer contabilizar ali os resultados trabalhistas, de ações trabalhistas. Eu posso querer não contabilizar ali alguns resultados indiretos, por exemplo. Entende? Custos indiretos. Entende? Então, é qualquer coisa que você queira que esteja fora do indicador. No indicador de atendimento de chamados no prazo. Bom, nesse indicador não tenho nada para tirar de expurgo. Ok, se não tem, não precisa. Se tem, por exemplo, algum chamado que você precisa de um terceiro para realizar e por isso vai demandar muito tempo, aí você pode colocar como expurgo do seu indicador, ok? Se isso for acordado com todas as partes, ok? Tipo de indicador. O indicador pode ser processual, financeiro e operacional. Processual geralmente são indicadores ligados a áreas de apoio. Tá? Indicadores que medem ali processos, por exemplo, processo de distribuição de materiais, processos de acuracidade de inventário. O próprio indicador, né, de atendimento de chamados é um indicador processual, ok? Da empresa, dos setores administrativos. Tipo de indicador financeiro é todo indicador relacionado a valor financeiro, dinheiro mesmo, reais, ok? Reais, dólares, tanto faz. Então, todo indicador que tenha, por exemplo, como unidade de medida reais, ele é um indicador financeiro, ok? Indicadores operacionais, geralmente são indicadores que tratam ali temas da produção, como produtividade, como eficácia, como retrabalho, entende? Todos esses indicadores que são meios da produção ali, e fins da produção, são indicadores, tipo indicadores operacionais. E a frequência de medição? Como eu falei, pode ter indicadores que são medidos mensalmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente. É com que frequência você irá apurar seus resultados. Isso também tem que estar bem claro. Geralmente, a maioria dos indicadores, eles são mensais, tá? Mas pode ocorrer casos que você tenha outros tipos de frequência de medição, ok?
Entendemos bem aí a composição dos indicadores? Esses são os pontos principais. Podem ter outros que você vai achar em outros lugares? Pode sim, com certeza. Mas se você tiver em mente isso aqui, você consegue criar e monitorar qualquer indicador, ok? Vamos dar uma olhadinha no indicador? Por exemplo, o indicador de custos, o OPEX, aqui. Em cima eu tenho um gráfico que a linha é a minha meta. E eu tenho abaixo um acumulado. Se vocês estiverem vendo aqui, ele está somando os resultados de cima. E ele vai somando à medida que os meses vão passando, tanto o resultado quanto a meta. E esse resultado acumulado é a soma do mensal. Ele vai somando mês a mês. Por exemplo, o resultado aqui de março, 10,3, é a soma de 4,3 mais 2,5 mais 3,5. Ok? A meta também de março, 10,7, é a soma da meta 4,5 de janeiro, mais 4,5 de fevereiro, mais 4,4 de fevereiro, mais 1,8 de março, ok? E assim por diante. Se eu quiser saber aqui o acumulado de agosto, eu vou ter que somar os meses de janeiro até agosto, inclui agosto, tá? Do resultado, e a mesma coisa com a meta, ok? Aqui, qual é o tipo de indicação desse indicador de custo? Quanto menor, melhor. Isso mesmo. Qual é o tipo de acumulado? Eu falei aqui agora, né? Soma do mensal, dos resultados mensais. Qual a unidade de medida? Milhões. Pode ser em reais também, tá? É porque o milhões aqui, às vezes você não quer colocar o número completo aqui, porque no gráfico fica visivelmente ruim, né? A estética no gráfico fica ruim quando o número é muito grande. E aí você pode colocar só uma casa decimal aqui com um número pequeno, e aí facilita o entendimento aqui durante análises, né, dos resultados. Então esse aqui é em milhões, ok? Fórmula de cálculo é a soma dos custos, como eu falei antes, né? Não tem muito mistério aqui nesse indicador. A fórmula é bem simples. A fórmula, lembra, é a métrica, né? E a composição e expurgos. Tem algum? Projetos não planejados, por exemplo. Pode ser que um projeto entre aí no meio do ano, não foi previsto no orçamento da minha empresa, e aí isso pode não entrar para os custos aqui, porque isso pode ter impacto negativo e eu vou acabar perdendo meu resultado, mas a culpa na verdade não foi minha. Então um projeto novo não tem orçamento para isso, e geralmente o orçamento não se mexe, né? E aí pode ser expurgado esses projetos não planejados aí no decorrer do ano. Pode ser um cliente novo, né, que entrou aí. Pode ser um projeto grande que a empresa precisou fazer. E aí isso aí pode ser um expurgo, ok? Bom, pessoal, é isso. Não tem muito mistério na composição dos indicadores, como vocês viram. Nós vamos pensar daqui para frente como desenvolver, criar esses indicadores, como identificar as oportunidades que te permitem criar indicadores. Isso é o mais importante. E depois como desenvolver também metas, ok? Te espero na próxima aula. Tchau!